Os olhos tristes da fita rodando no gravador, uma moça cosendo roupa com a linha do Equador, e a voz da santa dizendo: o que é que eu tô fazendo cá em cima desse andor? A intensidade dessa live se dá nessa fala que é lida, escutada, digerida. Então ela é lida, ouvida, escutada, sentida, digerida, e que a gente consiga fazer aí deslocamentos. Então, esse livro que me acompanha desde 1998, quando eu tinha 21 anos, é aqueles livros que ficam na cabeceira para a gente dar uma espiada e ajudar a respirar. Nesse sentido, então, essa live aqui, né, eu falei um pouco dessa experiência que eu tive na sexta-feira, hoje é a segunda experiência, que eu olho e me vejo, né? Então, quando a gente começa os comentários, né, que a gente dá vontade de comentar, né? Eu sou uma pessoa que adora comentar também, mas quero que a gente sinta também da gente inspirar e expirar, sabe? Essa necessidade nossa de colocar para fora. Deixa reverberar. Vamos então ser uma live de escuta, que para mim faz muito sentido. Então vamos lá, sem mais delongas, introdução de hoje. Começa também no meio da introdução, ela fala o seguinte: a mulher selvagem é a saúde para todas as mulheres. Sem ela, a psicologia feminina não faz sentido. Essa mulher não domesticada é o protótipo de mulher. Não importa a cultura, a época, a política, ela é sempre a mesma. Seus ciclos mudam, suas representações simbólicas mudam, mas na sua essência, ela não muda. Ela é o que é um ser inteiro. Ela abre canais através das mulheres. Se elas estiverem reprimidas, ela luta para erguê-las. Se elas forem livres, ela é livre. Felizmente, por mais que seja humilhada, ela sempre volta à posição natural. Por mais que seja proibida, silenciada, podada, enfraquecida, torturada, roubada, rotulada de perigosa, louca e de outros depreciativos, ela volta à superfície nas mulheres, de tal forma que mesmo a mulher mais tranquila, mais contida, guarda um canto secreto para a mulher selvagem. Mesmo a mulher mais reprimida tem uma vida secreta, com pensamentos e sentimentos ocultos que são exuberantes e selvagens, ou seja, naturais. Mesmo a mulher presa com a máxima segurança reserva um lugar para o seu self selvagem, pois ela intuitivamente sabe que um dia haverá uma saída, uma abertura, uma oportunidade e ela poderá escapar. Creio que todos os homens e mulheres nascem com talentos. No entanto, a verdade é que houve pouca descrição dos hábitos e das vidas psicológicas de mulheres talentosas, criativas, brilhantes. Muito foi escrito, porém, a respeito das fraquezas e defeitos dos seres humanos em geral e das mulheres em particular. No caso do arquétipo da mulher selvagem, para vislumbrá-la, captá-la e utilizar o que ela oferece, precisamos nos interessar mais pelos pensamentos, sentimentos e esforços que fortalecem as mulheres e computar corretamente os fatores íntimos e culturais que as debilitam. Em geral, quando compreendemos a natureza selvagem como um ser autônomo, que anima e dá forma à vida mais profunda de uma mulher, podemos começar a nos desenvolver
de um modo jamais considerado possível. Em geral, quando compreendemos a natureza selvagem como um ser autônomo, que anima e dá forma à vida mais profunda de uma mulher, podemos começar a nos desenvolver de um modo jamais considerado possível. Uma psicologia que ignore esse ser espiritual inato, central à psicologia feminina, trai as mulheres, suas filhas, netas e todas as suas descendentes futuras. Compreender a natureza selvagem, escutar, né? Deixar o nosso canal desentupido. Então, depois dessa introdução, um pouquinho assim, só é um saboreio sobre o que ela fala dessa natureza da mulher selvagem. A gente vai para o capítulo 6. A procura da nossa turma, a sensação da integração como uma bênção. Só um parênteses, né? Impossível não fazer os parênteses. Um parentezinho pitiquinho, que é essa sensação da integração como uma bênção. Lá na introdução, agora que eu li isso, né? Eu lembrei que eu escutei lá, eu não vou achar agora e nem vou procurar, dessa questão da inteireza, né? Que é essa integração mesmo, essa inteireza. Isso é uma benção. Então vamos lá para o patinho feio. A descoberta daquilo a que pertencemos. Às vezes, a vida dá errado para a mulher selvagem desde o início. Muitas mulheres tiveram pais que as observaram enquanto eram crianças e se perguntavam perplexos como esse pequeno alienígena havia conseguido se infiltrar na família. Outros pais estavam sempre olhando para os céus, ignorando a criança, tratando-a mal ou dando-lhe aquele olhar enregelante. Anime-se a mulher que passou por isso. Você já se vingou por ter sido impossível de criar e uma eterna pedra no sapato deles, embora não por sua culpa. Talvez até mesmo hoje você seja capaz de lhes inspirar um medo abjeto quando aparece à sua porta. Até que não está mal em termos de vingança inocente. Certifique-se agora de perder menos tempo com aquilo que eles não lhe deram e se dedicar mais tempo à procura das pessoas com quem você se sinta bem. Pode ser que você não pertença absolutamente à sua família original. Você talvez combine com eles em termos genéticos, mas quanto ao temperamento, você pode pertencer a outro grupo. Ou quem sabe você não pertence à sua família apenas superficialmente, enquanto sua alma escapa, corre pela estrada fora e satisfaz sua gula mordiscando petiscos espirituais em outras plagas. Hans Christian Andersen escreveu dezenas de histórias sobre o arquétipo do órfão. Ele foi um importante defensor da criança perdida e negligenciada e dava imenso apoio à ideia da procura e descoberta do nosso próprio grupo. Sua história, O Patinho Feio, publicada pela primeira vez em 1845, trata do arquétipo do ser incomum e desvalido, uma história perfeita e similar à da mulher selvagem. Durante 2 últimos séculos, O Patinho Feio foi uma das poucas histórias a incentivar sucessivas gerações de gente diferente a aguentar até encontrar sua turma. Trata-se de uma história básica em termos psicológicos e espirituais. Uma história básica é aquela que contém uma verdade tão fundamental para o desenvolvimento humano que, sem a incorporação desse fato, o avanço se torna duvidoso. E ninguém consegue prosperar sob o aspecto psicológico enquanto não perceber essa verdade. Segue-se, portanto, uma tradução de Patinho Feio, como me foi contado originalmente no idioma magiar por Falusias Messialok, narradores rústicos. Então agora,
daremos início à história do Patinho Feio. Vamos lá? O Patinho Feio. Boa, já estava quase na época da colheita. As velhas faziam bonecas verdes com a palha do milho. Os velhos remendavam cobertores. As moças bordavam flores de um vermelho vivo nos seus vestidos brancos. Os rapazes cantavam enquanto empilhavam o feno dourado. As mulheres tricotavam blusões ásperos para o inverno que viria. Os homens ajudavam a colher, arrancar, cortar e ceifar os frutos que os campos haviam produzido. O vento apenas começava a soltar as folhas um pouco mais e mais um pouco a cada dia que passava. E lá para os lados do rio, uma pata chocava uma ninhada de ovos. Tudo estava indo como deveria para essa mãe pata. E afinal, um a um, os ovos começaram a tremer e sacudir, até que as cascas racharam e deles saíram, cambaleantes, seus novos filhotes. Restava, porém, um ovo muito grande. Ele estava ali, parado como uma pedra. Uma velha pata veio visitar e a mãe pata exibiu seus filhotes. "Ai, eles não são lindos!" gabou-se ela. Mas o ovo, ainda sem rachar, chamou a atenção da velha pata e esta tentou dissuadir a mãe de continuar a chocar aquele ovo. É um ovo de peru", exclamou a velha pata. Absolutamente não serve como ovo. Não se pode levar um peru." Estou me mexendo. A mãe pata, no entanto, achou que estava chocando há tanto tempo que mais um pouquinho não ia fazer mal. "Eu não estou preocupada com isso", disse ela. "Mas você sabia que o safado do pai desses patinhos ainda não veio me visitar uma vez sequer?" Afinal, o ovo grande começou a estremecer e a rolar. Acabou quebrando, e dele saiu uma criatura grande e desajeitada. Ai, sua pele era marcada por veias sinuosas azuis e vermelhas. Seus pés eram de um roxo claro, seus olhos de um rosa transparente. A mãe pata inclinou a cabeça, esticou o pescoço e o contemplou. Não pôde se conter. Ele era feio mesmo. Talvez seja mesmo um peru, preocupou-se ela. Contudo, quando o Patinho Feio entrou na água acompanhando os outros filhotes, a mãe pata viu que ele nadava muito bem. Ele é um dos meus, apesar de ter essa aparência tão estranha. No fundo, porém, do ângulo certo, ele é quase bonito. E assim, ela o apresentou às outras criaturas do quintal da fazenda. Mas antes que percebesse, outro pato atravessou o quintal a toda e bicou o Patinho Feio bem no pescoço. "Pare com isso!" gritou a mãe pata. "Ora, ele é tão feio e esquisito, ele precisa que o maltratem", retrucou o valentão. Mais um na ninhada, como se já não tivéssemos bocas demais a alimentar", exclamou a pata rainha com o trapo vermelho na perna. "E aquele lá, aquele grandão e feio? Bem, aquilo sem dúvida é um engano." "Ele não é um engano", disse a mãe pata. "Ele vai ser muito forte. Foi só que ele ficou tempo demais dentro do ovo e ainda está meio deformado, mas ele vai se recuperar. Vocês vão ver." Ela limpou com o bico as penas do Patinho Feio e lambeu seu topete. Os outros, no entanto, faziam tudo o que podiam para importunar o Patinho Feio. Voavam para atacá-lo, bicavam-no e gritavam com ele. E à medida que o tempo passava, eles o atormentavam cada vez mais. Ele se escondia, se desviava, saía em zigue-zague, mas não conseguia escapar. O patinho era a mais infeliz das criaturas. A princípio, sua mãe o defendia, mas com o tempo, até ela se cansou daquilo tudo.
Como eu queria que você fosse embora, exclamou exasperada. E foi assim que o patinho feio fugiu. Com a maior parte das suas pernas arrancada e todo enlameado, ele correu e correu até chegar a um pântano. Ali ele se deitou à beira d'água, com o pescoço esticado, e sorvia um pouco d'água de vez em quando. Dos juncos, 2 gansos o observavam. Eram jovens e cheios de si. Ei, você aí, criatura horrorosa, disseram rindo a socapa. Quer vir conosco até o próximo condado? Há um bando de gansas solteiras por lá, prontas para serem escolhidas. De repente, ecoaram tiros. Os gansos caíram com um baque e a água do pântano ficou vermelha com seu sangue. O patinho feio mergulhou para se abrigar e por toda a parte só havia tiros, fumaça e cães latindo. Afinal, o pântano ficou tranquilo e o patinho saiu correndo e voando a maior distância possível. Perto do anoitecer, ele chegou a um pobre casebre. A porta estava pendurada de um barbante e havia mais fendas do que paredes. Ali vivia uma velha esfarrapada com seu gato desgrenhado e sua galinha vesga. O gato fazia jus a morar com a velha por apanhar camundongos, a galinha por botar ovos. A velha achou que estava com sorte por ter encontrado um pato. Talvez fosse uma pata e também botasse ovos. E se não fosse, podemos matar para comer. E assim o pato ficou, mas ele era perseguido pelo gato e pela galinha. Para que você serve se não bota ovos e nem sabe apanhar camundongos? Perguntavam-lhe os dois. O que eu mais gosto de fazer, disse o patinho com um suspiro, é ficar debaixo da amplidão azul do céu. Que é debaixo do frescor. O que eu mais gosto de fazer, disse o patinho com um suspiro, é ficar debaixo, quer seja debaixo da amplidão azul do céu, quer debaixo do frescor azul da água. O gato não vinha sentido nenhum em querer ficar debaixo da água e criticou o patinho pelos seus sonhos idiotas. A galinha não conseguia ver a graça de ficar com as pernas molhadas e também debochou do patinho. No final das contas, ficou claro que aqui também não haveria paz para o patinho. E por isso, ele partiu para ver se as coisas podiam ser melhores mais adiante. Ele encontrou, por acaso, um laguinho. E enquanto estava nadando, foi ficando cada vez mais frio. Um bando de aves passou voando lá em cima, as mais lindas que ele já havia visto. Elas gritaram para cumprimentá-lo, e ouvir suas vozes fez com que o coração do patinho saltasse e se apertasse ao mesmo tempo. Ele gritou de volta com uma voz que nunca havia emitido antes. Ele nunca havia visto criaturas mais lindas e nunca havia se sentido mais desolado. Ele girou e girou na água para observá-las enquanto desapareciam nos céus. E depois mergulhou até o fundo do lago e ali se aninhou trêmulo. Estava fora de si, por sentir um amor desesperançado por aqueles enormes pássaros brancos. Um amor que... Os jovens entravam na neve até a cintura para ir ordenhar, e as moças imaginavam ver o rosto dos rapazes bonitos nas chamas do fogão enquanto cozinhavam. E no lago ali perto, o patinho precisava nadar cada vez mais rápido em círculos para manter um lugar aberto no gelo. Um dia de manhã, o patinho se descobriu preso no gelo. E foi aí que ele sentiu que ia morrer. 2 patos selvagens vieram voando e chegaram escorregando no gelo. Eles observaram o patinho. Como você é feio, grasnaram. Que pena, é uma tristeza. Não se pode fazer nada por alguém como você. E saíram voando. Felizmente, um lavrador passou por ali e libertou o patinho quebrando o gelo com seu cajado. Ele levantou o patinho, abrigou-o no casaco e voltou para casa. Na casa do lavrador, as crianças quiseram pegar o patinho, mas ele teve medo. Voou até os caibros do telhado, fazendo com que toda a poeira caísse na manteiga. De lá de cima, ele mergulhou direto para dentro do balde de leite. E quando ia saindo, todo molhado e grudento, caiu no barril de farinha de trigo.
A mulher do lavrador saiu atrás dele com uma vassoura enquanto as crianças riam a mais não poder. O patinho saiu agitado pela porta do gato e lá fora, afinal, caiu quase morto na neve. Dali, ele se forçou a prosseguir até chegar a mais um lago, a mais uma casa, a outro lago, a outra casa, e o inverno inteiro transcorreu dessa forma, alternando entre a vida e a morte. Mesmo assim, a brisa suave da primavera voltou. As velhas vieram arejar os acolchoados e os velhos guardaram suas ceroulas compridas. Novos bebês chegavam no meio da noite, enquanto seus pais andavam de um lado para o outro do quintal, debaixo do céu estrelado. Durante o dia, eu dou essas pausinhas porque aparece para mim vídeo pausado, mas vamos lá. Então, estamos na primavera. Durante os dias, então, as moças enfiavam narcisos nos cabelos e os rapazes examinavam os tornozelos femininos. E num lago por ali, a água ficou mais agradável e o patinho feio, que nela boiava, abriu as asas. Como eram grandes e fortes as suas asas. Elas o levaram bem para o alto, acima da terra. Dos céus, ele via os pomares com seus mantos brancos, os lavradores arando, os jovens de toda a natureza saindo da casca, tropeçando, zumbindo e nadando. Também brincando na água do lago havia aquelas criaturas maravilhosas. Cadê? Aquelas criaturas maravilhosas que ele havia visto no outono, aquelas que lhe haviam causado um aperto tão forte no coração. Ele sentiu um impulso de se unir a elas. E se fingirem que gostam de mim, e depois, assim que eu me aproximar, saírem voando as risadas? Pensou o patinho. Ele desceu planando e pousou no lago com o coração batendo forte. Mas, se tenho de ser morto, melhor que seja por essas lindas criaturas do que pela mão de caçadores, donas de casa ou longos invernos. E abaixou a cabeça para guardar os golpes. Que surpresa! Na imagem da água, ele viu um cisne em traje a rigor, plumagem branca como a neve, olhos escuros e tudo mais. O patinho feio, a princípio, não se reconheceu, porque era exatamente igual aos belos estranhos, igual àqueles que ele havia admirado de longe. E acabou se revelando que ele era um deles, no final das contas. Seu ovo, por acaso, havia rolado para um ninho de patos. Ele era um cisne magnífico, e pela primeira vez sua própria família se aproximava dele, tocando com cuidado e carinho com as pontas das asas. Eles lhe limparam as penas com seus bicos e nadaram muito ao seu redor para cumprimentá-lo. Ei, tem mais um cisne! Gritaram as crianças que vinham trazer migalhas de pão para os cisnes. Como costumavam fazer as crianças de qualquer com seus parceiros. E os velhos começaram a contar histórias sobre como a guerra é longa e a vida é curta. E um a um, fosse pela vida, pela paixão, fosse porque o tempo estava passando, todos se afastaram dançando. Os mais velhos, os maridos, as esposas, todos foram embora dançando. As crianças e os cisnes também se afastaram dançando, deixando ali só nós, a primavera, e mais uma mãe pata chocando seus ovos junto ao rio. Ela segue, né, dizendo que a questão do exílio é antiquíssima.
E ela segue, eu vou seguir, conectada com o meu coração, aonde esse meu olhar conectado com o coração me leva, né? Agora, nesse olhar para essa história. O Patinho Feio tem muitas versões, todas contendo o mesmo núcleo de significado, mas cada uma cercada de diferentes enfeites e franjas que refletem o meio cultural da história, bem como o talento poético de cada narrador. Os significados básicos que nos interessam são os seguintes. O patinho da história simboliza a natureza selvagem, que quando forçada a enfrentar circunstâncias pouco propícias, luta instintivamente para continuar a viver apesar de tudo. A natureza selvagem sabe instintivamente aguentar e resistir. Às vezes com elegância, às vezes sem muito estilo, mas resistindo ainda mesmo. Para a mulher selvagem, a continuidade é uma das suas maiores forças. Outro aspecto importante da história é o de que, quando a vibração específica da alma de um indivíduo, que tem tanto uma identidade instintiva quanto uma espiritual, é cercada de aceitação e reconhecimento psíquico, a pessoa sente a vida e a força como nunca sentiu antes. Eu vou ler de novo essa parte, porque senti que vibra muito profundamente. Quando a vibração específica da alma de um indivíduo, que tem tanto uma identidade instintiva quanto uma espiritual, é cercada de aceitação e reconhecimento psíquico, a pessoa sente a vida e a força como nunca sentiu antes. Descobrir com certeza qual é a sua verdadeira família psíquica proporciona ao indivíduo a vitalidade e a sensação de pertencer a um todo. A rejeição à criança diferente. Na história, as diversas criaturas da comunidade examinam o patinho feio e, de um modo ou de outro, o declaram inaceitável. Na realidade, ele não é feio, só não combina com os outros. É tão diferente que parece um feijão preto num balde de ervilhas. A mãe pata, a princípio, tenta defender esse patinho que ela acredita pertencer à sua prole. Afinal, porém, ela fica profundamente dividida em termos emocionais e deixa de se importar com um filhote estranho. Seus irmãos e outros membros da comunidade atacam-no, bicam-no e o tormentam. Sua intenção é de fazer com que ele fuja. E o patinho feio sente um aperto no coração por se ser rejeitado por sua própria gente. Isso é terrível, especialmente levando-se em consideração que ele na realidade não fez nada que justificasse esse tratamento, a não ser ter aparência diferente e agir um pouco diferente dos outros. Para dizer a verdade, temos nesse caso, antes mesmo que a criatura chegue à adolescência, um patinho com um enorme complexo psicológico, né? As meninas que demonstram ter uma forte natureza instintiva, muitas vezes passam por sofrimentos significativos no início da vida. Desde a época em que são bebês, são mantidas presas, domesticadas e ouvem dizer que são inconvenientes ou teimosas. Suas naturezas selvagens revelam-se bem cedo. Elas são curiosas, habilidosas e possuem excentricidades leves de vários tipos. Características essas que, se desenvolvidas, constituiriam a base para a sua criatividade, para o resto de suas vidas. Considerando-se que a vida criativa é o alimento e a alma, considerando-se que a vida criativa é o alimento e a água para essa alma, esse desenvolvimento básico é de importância dolorosamente crítica. Geralmente, o isolamento precoce começa sem que seja por nenhuma culpa da criança e é exacerbado pela incompreensão. Poderia agora pausar e perguntar, né? Quem de nós
aqui presentes nesta roda virtual, né? Não foi presa ou domesticada. E aí eu poderia me alongar e falar nem tanto até, né, pelos outros, mas por nós mesmos, que a gente já aprendeu, né? Senta de perna fechada. Sei lá, essa imagem foi uma que veio. Mas a gente é tão domesticada ao longo da nossa existência. E é um ressentir desse congelamento, né? Então a gente, ó, eu pausei assim e fui me ressentir, fui sentindo de novo essa questão. Ai, eu fui domesticada, ai, comecei a dar uma sofrência, uma tensão. Aí eu olhei por trás de mim, a mata, o vento. É impossível, né? A gente tem que atualizar onde eu tô agora. Para de perguntar, vamos lá. O isolamento precoce começa assim. O isolamento precoce começa sem que seja por nenhuma culpa da criança e é exacerbado pela incompreensão, pela crueldade da ignorância ou pela perversidade proposital dos outros. E olha que interessante, eu estava aqui, né? Aí a Sil falou, para de perguntar, você fala muito. Aí eu falei, nossa, eu estou falando muito. E aí eu falei, não, são as vozes que ela escutou também. Então como a gente já é, né? Vai, vamos domesticar, enquadramento, check. Ai, ai. Em muitas culturas, existe uma expectativa, quando nasce uma filha, de que ela é ou será um certo tipo de pessoa. Que haja de um certo modo, consagrado pelo tempo, que siga um certo conjunto de valores, que se não forem idênticos ao da família, pelo menos se baseiem nos valores da família. E que seja como for, não abale os alicerces. Essas expectativas têm definições muito estritas. Quando um dos pais ou ambos sofre do desejo de ter um anjo de filha, a criança perfeita e obediente. Pausa, eu tenho que pausar aqui, porque é muito boa essa história. E porque tem um monte de gente que falou aqui, quando não são bem domesticadas em casa, a gente acaba se domesticando na vida social. Ah, é. A minha mãe tá aí ainda. Teve um dia, eu senti isso muito forte, que a gente estava almoçando na casa de uma amiga da minha mãe. E de repente a minha filha mais velha sai, assim, no meio do jardim e faz um xixi na grama. Gente, filha, xixi é no banheiro, a gente já sabe, né? Mas é que, gente, vocês já fizeram xixi no mato? Quando a gente vai morar no mato, fica tão boa lá, minha mãe aí. É tão bom fazer xixi no mato, mas aquilo estava tão fora do contexto que eu fiquei assim. É só rindo muito. É isso, né? Eu quero a minha filha obediente e perfeita, um anjo de menina, que sai e faz xixi do nada. Ai, ai, na fantasia dos pais, qualquer dos filhos que tenham será perfeito e refletirá apenas o jeito de ser dos pais. Se a criança for rebelde, ela pode, infelizmente, ser alvo de repetidas tentativas dos pais, no sentido de realizar uma cirurgia psíquica, pois eles estarão tentando remodelar a criança. E mais do que isso, alterar o que a alma da criança exige dela mesma. Olha só, alterar a alma da criança. Alterar o que a alma da criança exige dela mesma. Embora sua alma exija ver, a cultura ao seu redor exija cegueira. Embora sua alma exija ver, a cultura ao redor exija cegueira.
Embora sua alma deseje exprimir sua verdade, ela é forçada ao silêncio. Nem a alma da criança, nem sua psique podem aceitar essa situação. A pressão, no sentido de se adequar, seja qual for a definição que a autoridade dê ao padrão, pode perseguir a criança até que ela fuja para longe, para um mundo oculto, ou para vaguear muito tempo à procura de um lar, um lugar para se abrigar e viver em paz. Quando a cultura define detalhadamente no que consiste o sucesso ou a perfeição desejável sob qualquer aspecto, na aparência, na altura, na força, na forma física, no poder aquisitivo, na economia, na masculinidade, na feminilidade, na atitude de bom filho, no comportamento, na crença religiosa, e vai, né? Existem ditames correspondentes e tendência à avaliação na psique de todos os seus membros. Portanto, as questões da mulher selvagem rejeitada geralmente são duplas: a íntima e a pessoal, e a externa e cultural. Cuidemos aqui das questões íntimas da pessoa rejeitada. Pois quando desenvolvemos uma força adequada, não uma força perfeita, mas uma força moderada e prática, para sermos nós mesmas e para descobrir a que grupo pertencemos, podemos então influenciar a comunidade exterior e a consciência cultural com perícia. O que é uma força moderada? Ela é a que temos quando nossa mãe interior não está 100% confiante acerca do que fazer em seguida. A força moderada é a que temos quando nossa mãe interior não está 100% confiante acerca do que fazer em seguida. Uma confiança de 75% já serve. 75% é uma boa proporção. Lembre-se, dizemos que uma planta está em flor. Quer os botões estejam meio abertos, abertos até 3/4, quer estejam totalmente abertos. Tipo de mãe. Embora possamos interpretar a mãe na história como um símbolo da nossa própria mãe exterior, a maioria dos adultos tem agora uma mãe interior como legado da sua mãe verdadeira. Trata-se de um aspecto da psique que atua e reage de um modo idêntico ao da experiência da infância de uma mulher com sua própria mãe. Além do mais, essa mãe interior compõe-se não só da experiência da mãe pessoal, mas também de outras figuras maternas das nossas vidas, bem como das imagens da mãe boa e da mãe perversa exibidas pela nossa cultura na época da nossa infância. Para a maioria dos adultos, se houve problemas com a mãe concreta no passado, e eles não existem mais, ainda há uma cópia da mãe na psique, que age, reage e fala igual à da tenra infância. Muito embora a cultura de uma mulher possa ter desenvolvido um raciocínio mais consciente acerca do papel das mães, a mãe interior terá os mesmos valores e ideias a respeito de como uma mãe deve ser e agir que vigoravam na cultura da nossa infância. Na psicologia junguiana, esse emaranhado todo é chamado de complexo materno. Trata-se de um dos aspectos centrais da psique da mulher e é importante reconhecer sua condição, reforçando certas características, corrigindo algumas, erradicando outras e começando tudo de novo, se necessário. A mãe pata na história tem alguns atributos que analisaremos individualmente. Ela é ao mesmo tempo uma mãe ambivalente, uma mãe prostrada e uma mãe sem mãe. Com o exame dessas estruturas maternas, podemos começar a avaliar se nosso complexo materno interior sustenta com firmeza nossas qualidades exclusivas ou se ele está precisando de um ajuste já muito atrasado. Vamos lá, então. A mãe ambivalente. Na nossa história do Patinho Feio,
A mãe pata é isolada à força dos seus instintos. Ela é tratada com escárnio por ter um filhote diferente. E sente-se dividida emocionalmente e acaba prostrada, desistindo de cuidar do filhote. Que é estranho. Embora a princípio ela tente se manter firme, a diferença do patinho começa a prejudicar a segurança da mãe na própria comunidade e ela abaixa a cabeça e mergulha. Vocês já presenciaram alguma vez uma mãe forçada a tomar uma decisão dessas? Se não por inteiro, pelo menos em parte? A mãe curva-se aos desejos da comunidade em vez de se alinhar a favor do filho. Me veio muito forte, assim, compartilhar com vocês, bem rápido, quantas rompimentos, né, de relação entre mãe e filha se dão mesmo, né, da mãe não se falar mais com a filha. Quantos rompimentos se dão? E como é urgente esse cuidado da relação, né? Sinto que a gente nesse tempo de clausura, a gente tá vendo, né? Que o que resta nesse fim de linha são as relações. Então, romper as relações é tipo, não resta mais nada, né? Que a gente consiga nos estruturarmos para mantermos relações saudáveis e amorosas. A mãe curva-se aos desejos da comunidade em vez de se alinhar a favor do filho. Até mesmo nos nossos dias, as mães ainda encenam os medos bem fundados de séculos de antepassadas. Ser isolada da comunidade significa, no mínimo, ser ignorada e encarada como suspeita. E, na pior das hipóteses, ser acossada e destruída. A mulher que viva num ambiente semelhante irá tentar moldar a filha para que esta haja de modo conveniente no mundo objetivo. Nesse caso, tanto a mãe quanto a filha estão divididas. E na história do patinho feio, a mãe pata está dividida em termos psíquicos e isso faz com que seja puxada em diversas direções diferentes, o que é a própria definição da ambivalência. Qualquer mãe que tenha estado sob fogo cruzado a reconhecerá. Uma direção é seu próprio desejo de ser aceita pela comunidade. Outra é o instinto de autopreservação. E uma terceira é o medo de que ela e o filhote venham a ser castigados, perseguidos, mortos pela comunidade. E esse medo é uma reação normal a uma ameaça anormal de violência física ou psíquica. E a quarta força é o amor instintivo da mãe pelo filho e a preservação desse filho. Não é raro em culturas punitivas, que a mulher se sinta dilacerada entre a opção de ser aceita pela classe dominante, pela comunidade, e a de amar seu filho. Seja ele um filho simbólico, fruto da sua criatividade, seja ele um filho biológico. Essa é uma história muito antiga. As mulheres sempre morreram, em termos psíquicos e espirituais, por tentar proteger o filho não aprovado. Seja ele sua arte, seu amor, sua política, sua prole ou a vida da sua alma. Nos casos extremos, as mulheres foram enforcadas, queimadas, assassinadas por desafiarem as proibições da comunidade e dar abrigo ao filho não aprovado. A mãe com um filho que seja diferente precisa ter a resistência de Sísifo, a aparência temível dos ciclopes e a insensibilidade de Caliban para enfrentar uma cultura perversa. As condições culturais mais destrutivas para o nascimento e a vida de uma mulher são aquelas que insistem em obediência sem consulta à própria alma. Aquelas
sem carinhosos rituais de absolvição, aquelas que forçam a mulher a escolher entre a alma e a sociedade, aquelas nas quais a compaixão é segregada pelas classes econômicas ou por sistemas de castas, em que o corpo é visto como algo que precisa ser purificado ou como um santuário a ser regulamentado por decreto, nas quais o novo, o incomum ou o diferente não geram prazer, nas quais a curiosidade e a criatividade são punidas e censuradas em vez de recompensadas, ou recompensadas apenas quando não se é mulher, nas condições nas quais são perpetrados contra o corpo atos dolorosos que são chamados de sagrados, ou nas quais a mulher é castigada injustamente, como diz Alice Miller sucintamente, para o seu próprio bem, nas quais a alma não é reconhecida como um ser por seus próprios méritos. Quando a mulher tem essa imagem de mãe ambivalente na sua própria psique, ela pode se descobrir cedendo com muita facilidade. Ela pode se descobrir com medo de firmar uma posição, de exigir respeito, de afirmar seu direito a fazê-lo, de aprender, de viver do seu próprio modo. Essa ambivalência durante a leitura vem vários, né? Acho que para vocês também vem várias imagens, né? Da minha própria experiência. E agora vem uma imagem muito forte. E eu começo a entender. Esse capítulo para mim sempre foi difícil de chegar, sabe? Difícil de ler. E aí agora eu senti aqui. Quando eu engravidei, eu falei, como que vai sair esse filho de mim? Eu não era uma pessoa, uma mulher que queria ser mãe. Tava muito bem com a minha arte, com o teatro, e aí quando veio essa... Engravidei, como é que vai sair de mim? E aí eu fui conversar com a minha gineca de anos. E na conversa eu fiquei muito assustada, né? Com como é que é o parto normal. Ah, você chega, vai receber anestesia, uma cadeira de roda, um piquezinho. Eu falei, gente, mas é uma cirurgia isso. É uma mini cirurgia, mas isso não é normal. O que é normal? E aí me veio essa palavra, o que é normal? Norma. E aí me veio assim, como se sempre eu quisesse ser contra a norma. Porque já que eu sou diferente, então eu vou ser sempre contra a norma, né? E aí fica isso, né? É um lado puxando pra cá, o outro pro lado. E aí você fica, hora aqui, hora aqui, hora aqui, hora aqui. E quando as minhas filhas nasceram em casa, de parto natural, eu senti essa bênção da integração mesmo. E aí me veio de compartilhar que pra mim foi essa experiência. Mas com certeza para cada uma de vocês foi outra experiência. E que as experiências, elas se somam. E aí a gente continua e vai para a mãe prostrada. Afinal, a mãe pata não aguenta mais a perseguição ao filhote que ajudou a pôr no mundo. O que é mais esclarecedor ainda é o fato de ela não conseguir mais tolerar o tormento a ela imposto pela comunidade quando tenta proteger seu filho diferente. E assim, ela desiste. Ela exclama para o patinho feio que preferisse que ele desaparecesse. E o filhote torturado foge. Quando uma mãe desiste, isso significa que ela perdeu o sentido de si mesma. Ela pode ser uma mãe perversamente narcisista que se sente no direito de ser criança também. É mais provável que ela tenha sido isolada do self selvagem e que tenha entrado em prostração forçada por alguma ameaça real de ordem psíquica ou física. Quando as pessoas caem prostradas, elas geralmente caem em um dentre 3 estrados emocionais: o da confusão, o de agitação
ou de abismo. O meio para forçar a prostração de uma mãe consiste em dividi-la emocionalmente. O método mais comum, desde o início dos tempos, foi o de forçar a mãe a escolher entre o amor ao filho e o medo do mal que a comunidade possa infligir a ela e ao filho, se ela não respeitar as normas. Em A Escolha de Sofia, de William Styron, a heroína Sofia, ela é prisioneira no campo de concentração. Ela está diante do comandante nazista com os 2 filhos no braço. O comandante a força a escolher qual das 2 crianças deve viver e qual deve morrer, dizendo-lhe que se não fizer essa escolha, as 2 crianças serão mortas. Embora seja inconcebível ser forçada a fazer uma escolha dessas, trata-se de uma opção psíquica que as mães foram forçadas a fazer há séculos. Cumpra as normas e elimine seus filhos. Se não... Quando uma mãe é forçada a escolher entre o filho e a cultura, existe algo de repulsivamente cruel e irrefletido nessa cultura. Uma cultura que exija que se prejudique a própria alma para fazer cumprir as proibições é, na verdade, uma cultura muito doente. Essa cultura pode ser aquela em que a mulher vive, mas... que seria ainda mais prejudicial, ela pode ser a cultura que a mulher leva por aí e com a qual concorda dentro da sua própria cabeça. Existem inúmeros exemplos. Em várias épocas houve costumes diferentes no mundo inteiro que ditavam que não se podia permitir à mulher amar quem amasse e do modo que desejasse. Uma das repressões menos comentadas na vida da alma das mulheres está relacionada às milhões de mães solteiras ou de mães que nunca se casaram em todo o mundo. E mesmo nos Estados Unidos, que é, né, onde ela está inserida, apenas nesse século foram pressionadas pelos costumes culturais a esconder sua condição ou seus filhos, a matar ou entregar seus rebentos ou ainda a viver uma semi-vida com identidade falsa e como cidadãs desprezadas e indefesas. Há gerações as mulheres aceitaram o papel de legitimação como seres humanos através do casamento com um homem. Elas estiveram de acordo com a ideia de que um ser humano pudesse não ser aceitável a menos que um homem dissesse o contrário. Sem essa proteção masculina, a mãe é vulnerável. É irônico, portanto, que na história do patinho feio o pai seja mencionado apenas uma vez. Isso ocorre quando a mãe pata está chocando o ovo daquele patinho. Ela se queixa do pai da sua prole. Aquele safado não veio me visitar uma vez sequer. Há muito tempo na nossa cultura, o pai, por infelicidade e pelo motivo que seja, foi incapaz de ser quem ajuda a quem quer que fosse. E o que é mais terrível, a si mesmo. Ou não se dispôs a isso. Seria fácil afirmar que para inúmeras meninas selvagens o pai foi um homem prostrado, apenas uma sombra que pendurava a si mesmo e a seu casaco no armário todas as noites. Quando a mulher tem um construto de mãe prostrada dentro da sua psique e ou da sua cultura, ela é indecisa quanto ao seu valor. Ela pode considerar que as escolhas entre cumprir exigências exteriores e as exigências... Ah, de novo, nas exigências... Essas exigências, viu? Ai, ai. Ela pode considerar que as escolhas entre cumprir exigências exteriores e as exigências da alma são questões de vida ou morte. Ela pode se sentir como um pária, atormentado, que não se encaixa em nenhum lugar. O que é uma sensação relativamente normal para a pessoa diferente. Mas o que não é normal é ficar sentada, chorando, sem fazer nada. Devemos nos levantar e sair à procura do lugar a que pertencemos. Para quem é diferente, é sempre esse o próximo passo.
E para uma mulher com uma internalização de mãe prostrada, esse passo é vital. Se a mulher tiver uma mãe prostrada, ela deve se recusar a se tornar outra mãe prostrada para si mesma. Uma recusa. Chega, bora, levanta, sacode a poeira. Então vamos lá. Mãe prostrada, é isso. Veio várias imagens, mas seguimos, avante. Ai, ai. Dá até um crescimento. E aí chegamos à mãe criança e a mãe sem mãe. Eu vou contar mais um desviozinho rapidinho. Eu viajei com as minhas duas filhas, né? O ano passado a gente foi para os Estados Unidos encontrar uma amiga. Ficamos lá 40 dias, eu e elas, com essa minha amiga e tal. E teve um dia que a gente estava no passeio, se divertindo. Aí eu pausei e falei, ué, quem é a mãe dessas crianças? Ui! A mãe criança e a mãe sem mãe. A mãe pata, como podemos ver, é muito simplória e ingênua. O tipo mais comum de mãe frágil é de longe o da mãe sem mãe. Na história, aquela que insiste tanto em ter filhotes acaba rejeitando o seu filho. Existem muitos motivos para que uma mãe psíquica e ou concreta haja dessa forma. Pode ser que ela própria seja uma mulher sem mãe. Ela pode ser uma dessas mães frágeis, psiquicamente muito jovens ou muito ingênuas. Ela pode se sentir tão deslocada sob o aspecto psíquico que se considere não merecedora até do amor do seu próprio bebê. Ela pode ter sido tão torturada pela família e pela cultura que não se consiga imaginar digna de chegar aos pés do arquétipo da mãe radiante que acompanha cada nova geração. Não há como escapar. A mãe precisa receber a atenção materna para dar atenção à sua própria prole. A mãe precisa receber atenção materna para dar atenção à sua própria prole. Embora a mulher tenha um vínculo físico e espiritual inalienável com seus rebentos, no mundo instintivo da mulher selvagem, ela simplesmente não se transforma de repente numa mãe temporal completa por si mesma. Nos velhos tempos, as bênçãos do arquétipo da mulher selvagem eram normalmente transmitidas pelas mãos e palavras da mulher que auxiliava as mães mais jovens. Especialmente as mulheres que estão sendo mães pela primeira vez, têm dentro de si não uma velha experiente, mas uma mãe criança. A mãe criança pode ter qualquer idade, 18, 40, não importa. Toda nova mãe começa como uma mãe criança. Ela tem a idade suficiente para procriar e tem bons instintos que a orientam corretamente, mas ela precisa da atenção de uma mulher mais velha, ou de várias mulheres, que basicamente lhe dê sugestões, estímulo e apoio no cuidado com os filhos. Durante muitos séculos, esse papel coube às mulheres mais velhas da tribo ou da aldeia. Essas deusas mães, humanas, que mais tarde foram relegadas pela religião ao papel de madrinhas, compunham um sistema básico de nutrição de mulher para mulher, que apoiava em especial as mães jovens, ensinando-lhes a alimentar, por sua vez, as psiques e as almas dos seus filhos. Quando o papel da deusa mãe ficou mais intelectualizado, a madrinha passou a representar aquela que se certificava de que a criança não se afastaria dos preceitos da igreja. Mas muito se perdeu nessa mudança. As mulheres mais velhas eram os repositórios do comportamento e do conhecimento instintivo e podiam transmitir os mesmos para as mães jovens. As mulheres passam esse conhecimento de uma para outra por meio de palavras, mas também por outros meios.
mensagens complexas acerca do que ser e de como ser são simplesmente transmitidas com um olhar, um toque com a palma da mão, um sussurro ou um tipo especial de abraço que diz: sinto carinho por você. Sinto carinho por você. O self intuitivo sempre abençoa e ajuda quem vem depois. É assim que funciona das criaturas saudáveis e entre seres humanos saudáveis. Desse modo, a mãe criança é levada pelo portal adentro, sendo acolhida pelo círculo de mães maduras que lhes dão as boas-vindas com piadas, presentes e história. Lhes damos as boas-vindas, boas-vindas, boas-vindas. Venha conhecer a vida. Tchan. Tem o sol e tem a lua. Tem a... Eu digo que ela é bonita. É isso, né? Como achar essa beleza nesse cenário, né, de puro desmanche, nessa cultura patriarcal que chegou ao fim. Avante! Esse círculo de mulheres foi outrora o domínio da mulher selvagem e era aberto a quem dele quisesse participar. Absolutamente qualquer uma tinha essa possibilidade. No entanto, tudo que sobrou dele nos nossos dias é um farrapinho chamado chá de bebê, entre aspas, em que são comprimidas, no espaço de 2 horas, todas as piadas sobre partos e muitos medos, né, também, dons maternos, as histórias sobre órgãos genitais que não se encontrarão mais disponíveis para a mulher durante toda a sua vida de mãe. Na maioria dos países industrializados hoje em dia, a jovem mãe choca, dá à luz e tenta beneficiar seus filhos completamente só. Trata-se de uma tragédia de enormes proporções. Como muitas mulheres nasceram de mães frágeis, mães crianças e mães sem mães, elas próprias podem possuir um modelo interno semelhante ao de automaternagem. É provável que a mulher que tem um construto de mãe criança ou de mãe sem mãe na sua psique, ou que veja essa imagem ser glorificada na sua cultura e mantida no trabalho e na família, sofra de pressentimentos ingênuos, de uma falta de experiência, em especial de uma redução da sua capacidade instintiva para imaginar o que irá acontecer daqui a 1 hora, 1 semana, 1 mês, 1 ano, 5 ou 10 anos. Uma mulher com uma mãe criança interna assume a aura de uma criança que finge ser mãe. A mulher, nesse estado, muitas vezes tem uma atitude indiscriminada de vivas a qualquer coisa. Uma espécie de atenção maternal exagerada que a leva a querer fazer e ser tudo para todos. Tudo para todos. Eu dou conta de tudo para todos. Ela não é capaz de se orientar e apoiar seus filhos. Mas como as crianças da fazenda na história do Patinho Feio, que sentem uma alegria intensa por ter um animalzinho em casa, mas não sabem como cuidar direito dele, a mãe criança acaba deixando o filho maltratado e em péssimas condições. Sem que o perceba, a mãe criança tortura seu filho, com diversas formas de atenção destrutiva e, em alguns casos, de falta de atenção. Sem que o perceba, a mãe criança tortura seu filho com diversas formas de atenção destrutiva e, em alguns casos, de falta de atenção. Ela não conseguiu descobrir sua identidade verdadeira cedo o suficiente para ajudar sua prole. Mais tarde, quando sua filha se depara com o enorme mistério da natureza selvagem do feminino na adolescência, a mãe também se descobre em meio a crises de solidariedade e a impulsos típicos de cisne.
A procura da filha por sua própria identidade pode até mesmo, finalmente, dar início à viagem inaugural da mãe em busca do próprio self perdido. Nessa casa, portanto, entre mãe e filha, haverá 2 espíritos selvagens escondidos no porão, de mãos dadas, esperando que o chamem para cima. São essas coisas que podem dar errado quando a mãe é isolada da própria natureza instintiva. No entanto, não deem suspiros tão fortes ou tão longos, pois existe remédio para tudo isso. A mãe forte, a prole forte. O remédio está em obter cuidados de mãe para a nossa própria mãe interna. Isso se obtém com mulheres reais no mundo objetivo. Vocês. No mundo objetivo virtual agora. Ai, a Clary. Aqui, né? Isso daqui é mulheres reais, mais sábias, e que de preferência tenham sido temperadas como aço. Elas se tornaram calejadas por terem passado por tudo que passaram, independentemente do custo. Mesmo agora, seus olhos veem, seus ouvidos ouvem, suas línguas falam e elas são gentis. Mesmo que tivéssemos a mãe mais maravilhosa do mundo, ainda poderíamos acabar tendo mais de uma. Como muitas vezes disse às minhas filhas, vocês nasceram de uma mãe, mas, se tiverem sorte, terão mais de uma. E entre todas elas, encontrarão quase tudo que precisarem. Nossos relacionamentos com las todas madres, as muitas mães, serão com maior probabilidade relacionamentos permanentes, pois nunca passamos da idade de necessitar de orientação e conselho. Nunca passamos da idade de necessitar de orientação e conselho. E isso também não devia ocorrer a partir do ponto de vista da profunda vida criativa das mulheres. Os relacionamentos entre mulheres, sejam elas da mesma família, de sangue, ou almas gêmeas, seja o relacionamento entre analista e analisando, entre mestre e aprendiz, ou entre espíritos afins, são todos relacionamentos de afinidade da maior importância. Embora alguns dos teóricos da psicologia dos nossos tempos alardeiem o abandono do modelo total da mãe como um golpe, que se não for realizado irá nos prejudicar para sempre, e embora haja quem diga que a difamação da própria mãe é positiva para a saúde mental do indivíduo, na realidade, a imagem e o conceito da mãe selvagem não podem e não devem jamais ser abandonados, pois se o forem, a mulher estará abandonando sua própria natureza profunda, a que detém todo o conhecimento, todos os sacos de sementes, todas as agulhas de espinheiro para os remendos, todos os remédios para o trabalho, o descanso, para o amor e a esperança. Em vez de nos desapegarmos da mãe, estamos procurando uma mãe selvagem. Não vivemos e não podemos viver separadas dela. Nosso relacionamento com essa mãe da alma deve girar sempre, mudar, transformar-se, ele é um paradoxo. Essa mãe é a escola na qual nascemos e a escola na qual aprendemos, a escola na qual ensinamos tudo ao mesmo tempo e pelo resto das nossas vidas. Quer tenhamos filhos, quer não. Quer cuidemos do jardim, das ciências, das tormentas da poética, sempre nos depararemos com a mãe selvagem em nosso caminho para qualquer lugar. E é assim que deve ser. Como na natureza, a alma e o espírito têm recursos espantosos. À semelhança dos lobos e de outras criaturas, a alma e o espírito conseguem sobreviver com muito pouco. E às vezes passam muito tempo sem nenhum alimento. Para mim, esse é o milagre dos milagres. Aí ela conta uma história que é belíssima, mas vamos ver como é que tá o tempo. Não, vou passar. É uma história belíssima. Leiam lá. Sobre uma cerca viva de lilazes na flor, né? Então, de observar a flor
que rompeu e ela percebe que é o galho mãe, enfim. Aí começa essa depois que ela dá essa remédio, né? Aí vem vários aspectos da história, então as más companhias, a aparência. Eu vou ler o que o meu olho vai saltar no texto. Vamos lá? Então, as más companhias. Chá! Para começar a cura, pare de se iludir com a ideia de que um pequeno paliativo irá consertar uma perna quebrada. Seja franco frente às suas feridas. E assim terá uma imagem correta do remédio necessário. Não jogue no vazio o que for mais fácil ou estiver mais disponível. Faça questão do medicamento adequado. Você o reconhecerá porque ele irá fortalecer sua vida em vez de enfraquecê-la. A aparência indevida. Na história, o patinho feio começa a agir como um dummy, um pateta. Aquele que não consegue fazer nada certo. Ele joga poeira na manteiga, cai no barril de farinha, mas não antes de mergulhar primeiro no latão de leite. Todas nós já passamos por isso. Não conseguimos fazer nada certo. Tentamos melhorar. Em vez disso, pioramos. Não era para o patinho ter entrado naquela casa. Mas isso acontece quando se está desesperado. Vai-se ao lugar errado em busca da coisa certa. Como dizia uma querida amiga minha já falecida, não se pode tirar leite na casa do carneiro. Embora seja útil abrir canais, até mesmo para aqueles grupos aos quais não pertencemos, e seja importante tentar ser gentil, é também imperioso não nos esforçarmos demais. Não acreditar demais que se agirmos corretamente, se conseguirmos conter todos os impulsos e contrações da criatura selvagem, poderemos realmente passar por damas educadas, recatadas, contidas, reprimidas. É esse tipo de atitude, aquele tipo de desejo do ego, de integrar a todo custo, que destrói o vínculo com a mulher selvagem na psique. Então, em vez de uma mulher vital, temos uma mulher simpática, a quem foram arrancadas as garras. Temos então uma mulher bem comportada, com boas intenções, nervosa, ofegante no anseio de ser boa. Não, é melhor, mais elegante e muito mais profundo ser o que somos e como somos, deixando que os outros também o sejam. Deixar abrir mão, né? Ai, ai. Deixar abrir mão. Sentimentos congelados, criatividade congelada. Na psicologia arquetípica, esse frio, que é o frio, o patinho tá congelado, né, no lago. Só lembrando, assim, dessa imagem. Esse frio representa não ter sentimentos. Há histórias da criança congelada, da criança que não conseguia sentir, dos corpos presos no gelo, durante um período em que nada podia se mexer, nada podia se transformar, nada podia nascer. A gente leu no primeiro encontro, né, a menininha dos fósforos, que tem essa imagem que é o fim, né? Que é a morte dela. Embora esse seja um mecanismo de autoproteção, ele prejudica a psique e a alma, porque a alma não reage ao gelo, mas ao calor. Uma atitude gélida apagará o fogo criativo da mulher, inibirá a função criativa. Aí ele dá um exemplo dos escritores, né, gente? E aí, qual a solução? Haja como patinho, siga em frente, supere tudo com a luta, apanhe logo a caneta, no caso de ser escritor, siga em frente, supere tudo, apanhe logo a caneta, comece a escrever e pare de resmungar. Escreva. Pegue o pincel e, para variar, seja má consigo mesma. Pinte.
Bailarina, vista sua malha, amarre fitas no cabelo, na cintura, nos tornozelos e diga ao corpo que se mexa, dance. Atriz, dramaturga, poeta, musicista ou qualquer outra, em geral, pare de falar. Não pronuncie mais uma palavra sequer, a não ser que você seja cantora. Tranque-se num quarto com teto ou numa clareira sob os céus, exerça sua arte. Sabe-se que o que está em movimento não se congela, por isso mexa-se, vá em frente, faz lives selvagens, procure outras formas de se estar em conexão com a sua arte. O estranho que passava. Que daí, né, ele tá lá e passa um estranho que tira ele do gelo, né? O lavrador que leva o pato para casa. A pessoa que talvez pudesse nos tirar do gelo, que talvez até mesmo nos libertasse em termos psíquicos da nossa insensibilidade, não vai necessariamente ser aquela cujo grupo pertencemos. Pode ocorrer, como na história, olha só que interessante, essa pessoa talvez não esteja nesse grupo. Pode ocorrer, como na história, mais um daqueles acontecimentos mágicos, porém efêmeros, que surgem quando menos esperamos, um ato de gentileza de um estranho que passava. Qualquer que seja, é um tempo em que um espírito, de um modo ou de outro, nos sustenta, nos puxa do fundo, nos mostra a passagem secreta, o esconderijo, o meio de escapar. E essa chegada, quando estamos por baixo e nos sentimos numa tempestade sombria ou numa calmaria sinistra, é o que nos empurra pelo canal que leva ao próximo passo. A próxima fase no aprendizado de ganhar força no isolamento. O isolamento como dádiva. Se você tentou se adaptar a qualquer tipo de forma e não conseguiu, talvez você tenha muita sorte. É verdade que você pode ser um exilado de alguma espécie, mas sua alma está abrigada. Ocorre um estranho fenômeno quando a pessoa tenta se adequar e não consegue. Muito embora a criatura diferente seja rejeitada, ela ao mesmo tempo é empurrada para os braços dos seus verdadeiros companheiros psíquicos. Quer se trate de uma linha de estudo, de uma forma de arte, quer de um grupo de pessoas. É pior ficar ali, onde não estamos nos sentindo bem, do que vaguear perdida por um período em busca da afinidade psíquica e profunda de que precisamos. Nunca é errado ir à procura do que necessitamos. Nunca mesmo. Há algo de útil em toda essa torção e tensão. Embora o isolamento não seja algo que se deseje por ser divertido, estamos aqui, né, vivendo isso de outra forma, provém dele um ganho inesperado. As dádivas do isolamento são inúmeras. Ele elimina a fraqueza com golpes. Ele erradica as lamentações. Proporciona um insight penetrante. Aguça a intuição. Assegura o poder incisivo de observação e de visão de perspectiva jamais alcançados pelas pessoas aceitas. Apesar de ter seus aspectos negativos, a psique selvagem consegue resistir ao isolamento. Ele faz com que tenhamos um anseio ainda maior no sentido de liberar nossa própria natureza verdadeira e provoca em nós um desejo intenso por uma cultura que combine com essa natureza. Provoca em nós um desejo intenso por uma cultura que combine com essa natureza. Só esse anseio, esse desejo já faz a pessoa prosseguir. Ele faz com que a mulher continue a procurar. E se não consegue encontrar a cultura que a estimule, geralmente ela resolve criar ela mesma essa cultura. Isso é bom, pois, se ela criar, outras que vinham procurando há muito tempo, chegarão misteriosamente um dia, proclamando com entusiasmo o fato de estarem procurando por ela o tempo todo. Ai. É demais, né? Pensar nisso, nessa nosso poder criativo, criança. Ai, eu apertei alguma coisa, eu me empolguei. Eu me empolguei e agora... Tá, voltei. É isso, aceita, né, também, que é uma pessoa empolgada,
porque às vezes, né, estrambelhada, mas seguimos. Foco de atenção, vamos. Temos o quê? 10 minutos? 10 minutos. Avante. Ela fala dos gatos, né, das galinhas, né, do mundo, que são os bichinhos, quando o patinho feio chega, o gato e a galinha, né, ué, mas isso não serve de nada, por que a velha vai manter você aqui, né? Nessa parte, os olhos vieram pra cá, olha só. Tcharam. Porque as mulheres não param de tentar se curvar e se dobrar para assumir formas que não são suas. Devo dizer, com base em anos de observação clínica do problema, que na maioria das vezes isso não ocorre de um masoquismo enraizado ou de uma dedicação perversa à autodestruição ou qualquer atitude dessa natureza. Com enorme frequência, isso ocorre porque a mulher não sabe o que fazer. Ela foi criada sem mãe. Há um ditado que diz: "Tu puedes saber muchas cosas." É possível saber acerca das coisas, mas não se trata do mesmo que sentido. Que deter o sentido. Sentido. Sentido? Não, sentido. Já o patinho parece saber das coisas, mas ele não tem nenhum bom senso. Ele é sem mãe, ou seja, não foi instruído nos níveis mais elementares. Lembrem-se, é a mãe que ensina ao expandir o talento ou o instinto inato à prole. As mães do reino animal que ensinam seus filhotes a caçar não estão exatamente os ensinando a caçar, pois isso já está nas suas entranhas. Elas os ensinam a se precaver disso e daquilo, a prestar atenção às coisas. Elas ensinam tudo que os filhotes desconheciam até que ela mostrasse, ativando assim novos conhecimentos e sabedoria inata. Embora a mulher possa parecer desmiolada quando perdeu o contato com a vida que mais valoriza e esteja correndo de um lado para o outro tentando reconquistá-la, na maioria das vezes ela está recolhendo informações, provando um pouquinho disso, agachando com uma patada um pouco daquilo lá. O máximo que se pode fazer seria explicar sucintamente o que ela está fazendo e deixá-la em paz. Assim que ela processar todas as informações das pistas recolhidas, ela voltará a se movimentar de modo deliberado. Então, o desejo de pertencer ao clube do gato desgrenhado e da galinha vesga acabará desaparecendo totalmente. A lembrança e a persistência, não importa o que aconteça. Todos nós temos um anseio que sentimos pela nossa própria turma, nossa turma selvagem. Vocês devem se lembrar de que o patinho fugiu depois de ser impiedosamente torturado. Não há mulher que não conheça essa sensação. E, no entanto, é exatamente esse anseio que nos leva a insistir, a continuar, a prosseguir com esperança. Ela vai falando, e nosso tempo está chegando ao fim. E vou chegar aqui o amor pela alma. Aguarde. Confie. Faça a sua parte. Você descobrirá seu próprio caminho. Aguarde. Confie, faça a sua parte, você descobrirá o seu próprio caminho. No final da história, os cisnes reconhecem o patinho como um dos seus, antes dele mesmo. Isso é bem típico das mulheres exiladas. Depois de tanto sofrer e vaguear, elas conseguem atravessar por acaso a fronteira com seu próprio território e muitas vezes não percebem por um certo tempo que as expressões das pessoas deixaram de ser depreciativas e passaram a ser neutras com maior frequência.
quando não sejam de admiração e de aprovação. Seria de se pensar que, já que estão agora no seu próprio chão psíquico, elas estariam delirantemente felizes, mas não. Pelo menos por algum tempo, sentem uma terrível desconfiança. Ai, será que essas pessoas realmente me consideram? Será que eu estou aqui em segurança? Será que não vão me espantar daqui? Será que agora eu vou poder dormir cedo? Será que agora eu vou poder dormir com os 2 olhos fechados? Será que está certo agir como um cisne? Com o tempo, essas suspeitas são abandonadas e começa o próximo estágio da volta ao próprio eu. A aceitação da nossa própria beleza singular. Ou seja, da alma selvagem na qual somos feitas. O zigoto errado, que é maravilhoso. O zigoto errado. Eu vou ler só o primeiro parágrafo, porque eu tô nessa questão do zigoto errado. É muito bom o zigoto errado. Como assim o zigoto errado? Mas vamos lá. Com os anos da minha experiência clínica, ficou claro que essa questão do sentir-se integrado, às vezes precisa ser considerada de uma perspectiva mais leve, pois a leveza pode ajudar a eliminar parte da dor de uma mulher. Comecei então a contar às minhas clientes essa história inventada, chamada o zigoto errado, com o principal objetivo de ajudá-las a examinar sua qualidade de diferente com uma imagem mais revitalizante. A história é como se segue. Vamos rapidinho. Rapidinho é ótimo, né? No tempo que é dessa urgência desses tempos. Alguma vez você já se perguntou como conseguiu aparecer numa família tão estranha quanto a sua? Se você passou a vida se sentindo estrangeiro, como uma pessoa ligeiramente estranha ou diferente, se você é um ser solitário que vive às margens da corrente dominante, você sem dúvida sofreu. No entanto, chega também a hora de remar para longe disso tudo, de experimentar um panorama diferente, de migrar de volta à terra da sua própria gente. Que não haja mais sofrimento, que não haja mais tentativas de descobrir em que você errou. O mistério da razão pela qual você nasceu na família em que tenha nascido acabou. Finis, está encerrado. Descanse por um instante na proa, refrescando-se no vento que vem da sua verdadeira terra natal. Durante anos a fio, as mulheres que carregam em si a vida mística do arquétipo da mulher selvagem queixaram-se em silêncio. Por que sou tão diferente? Por que nasci numa família tão estranha ou insensível? Onde quer que suas vidas pretendessem se expandir, havia sempre alguém a espalhar sal na terra para que nada lhe crescesse. Elas se sentiam torturadas por todas as proibições relativas aos seus desejos naturais. Se eram filhas da natureza, eram mantidas entre 4 paredes. Se eram cientistas, diziam-lhes que deviam ser mães. Se queriam ser mães, diziam-lhes que então era melhor que se você adaptasse perfeitamente ao papel. Se queriam inventar algo, diziam-lhe, fossem práticas. Se tinham vontade de criar, diziam-lhes que o serviço doméstico nunca termina. Olha só, que delícia. E aí vai nessa coisa maravilhosa, que eu vou ter que pular, porque é assim que é, pro segredo final. Prepare-se, vou lhe contar o grande segredo. Eis a coisa misteriosa e tremenda que eles realmente querem de você. A família dos não selvagens, né? Os não selvagens querem coerência. Querem que você seja hoje, nesse contexto todo, a mesma pessoa que foi ontem. Querem que você não mude com o passar dos dias, mas que permaneça como no início dos tempos. Pergunte à família se eles querem coerência, eles darão uma resposta afirmativa. Em tudo? Não, eles dirão, somente naquilo que importa. Quaisquer que sejam as coisas que importam no sistema de valores deles, eles sempre serão inaceitáveis para a natureza selvagem das mulheres. Infelizmente, aquilo que importa para eles não combina com aquilo que importa para a criança selvagem. A coerência nas atitudes é uma expressão impossível para a mulher selvagem, pois sua força está na sua capacidade de adaptação à mudança, na sua inovação, na dança, nos uivos, nos rosnados, na sua vida instintiva profunda, na chama criadora.
Na Xana, Violeta. Ops! Se permanecermos no estágio de sobrevivente, sem avançar para o desenvolvimento, estaremos nos limitando, reduzindo nossa energia para nós mesmas e nosso poder no mundo a menos da metade. Uma mulher pode sentir tanto orgulho de ter sobrevivido que esse sentimento prejudique seu desenvolvimento criativo futuro. Às vezes as pessoas têm medo de prosseguir além dos status sobrevivente. Pois é exatamente isso o que ele é. Um status, um marco de distinção, uma realização. Pura e simples, pode apostar, pode acreditar. Embora a sobrevivência possa deixar a mulher dura como carne de pescoço, em algum ponto ela começa a inibir o desenvolvimento futuro. Quando a mulher insiste em repetir que é uma sobrevivente, quando já se passou o tempo em que isso seria útil, o trabalho adiante de todas nós é óbvio. Devemos fazer com que a pessoa solte das mãos o arquétipo de sobrevivente. Se não fizermos, nada mais poderá crescer. Não se encolha, nem recue, se for chamada de indisciplinada, loba solitária. Quem tem a visão lenta diz que o rebelde é uma praga para a sociedade. No entanto, ficou provado que ser diferente significa estar no limite. Significa ser praticamente garantido que essa pessoa vai fazer uma contribuição original, uma contribuição útil, espantosa à sua cultura. Que nessa passagem mudemos finalmente essa cultura que nos esmaga, nos reprime. Que nessa passagem a gente possa... A tinta pinta o asfalto, enfeita a alma motorista. É como a cor da cidade, batom no lábio nortista. Um olhar vê tons tão sudestes, e o beijo que vós me nordestes arranha-céu da boca paulista. Cadeiras elétricas da Baiana, sentença que o turista achei. E o sem amor, o sem teto, o sem paixão, sem alqueire. No peito do sem peito uma seta, e a cigana analfabeta lendo a mão de Paulo Freire. A contenteza do triste, tristezura do contente, vozes de faca cortando como o riso da serpente, são sons de sims, não contudo, pé quebrado, verso mudo, grito no hospital da gente.